A história que vou contar agora é uma história de parar o tempo e o coração. Uma boa noite a quem é de boa noite e bom dia. Para quem é de bom dia, para todos que estarão em contato com essa história que vem do meu coração. Era um dia de sol quente. O vento batia forte nas velas dos barcos no porto naquela tarde e o cheiro do mar misturava-se ao sal dos peixes que eu pescava com minhas mãos calejadas. Mas naquela tarde tudo mudou. Ela chegou como um sopro do destino. Uma cigana, de olhos escuros como a noite mais profunda e cabelos negros que brilhavam ao vento, com sua pele que refletia um bronze dourado mais lindo que eu já vi. Dona de um sorriso que era um convite, uma promessa de algo que eu ainda não entendia, mas que sabia no fundo do peito que ia mudar tudo. Ela veio caminhando para mim com um olhar que já conversava com minha alma sem ao menos uma palavra, com a leveza de quem sabia o que queria. Eu estava todo atrapalhado, ajustando minhas redes, quando ela me perguntou: Quanto custa o peixe? Eu fui respondendo quase gaguejando e sem jeito. Sabia que era uma pergunta que ia além do preço do peixe. Afinal, a minha barraca nem estava montada. Eu ali todo atrapalhado, sem saber direito o que responder, me sentindo pequeno diante daquele olhar, quando ela pergunta: Você está precisando de ajuda? Um vento forte veio em nossa direção, fazendo com que meu chapéu voasse. Ela gargalhou e naquele momento foi como se o mar todo tivesse dado uma gargalhada junto. Ela correu para pegar o meu chapéu e se despediu, seguindo com a caravana de ciganos, qual ela havia descido do navio. Ela acenou com a mão, se despedindo após colocar o chapéu contra o meu peito. Eu fiquei olhando ela ir, sentindo que em mim nascia algo que nem o tempo, nem a razão poderia apagar. Foi amor à primeira vista, minha gente. Um amor que pegou o coração do nego e não soltou mais. Nossos olhares se cruzando, foi como se nossos mundos tivessem se cruzado naquela pequena enseada. Eu, o pescador, estava perdido em suas redes, nas redes do sorriso da cigana que iluminava até a sombra da minha alma. Naquele dia me enchi de vida e paixão. Eu tinha muitas mulheres, uma vida agitada à noite quando saía para viver a vida. Naquela noite eu saí para procurá-la no meio da multidão. Sentia uma saudade que parecia que eu a conhecia há tempo, só estava sem ver ela. Então, logo na saída da vila de pescadores, vi uma pequena caravana cigana com suas cabanas. Estavam em festa, música, crianças, e eu fiquei parado observando. Quando sai de dentro da cabana, a flor mais linda do litoral do Brasil, fiquei olhando de longe. Ela dançava e brincava com as crianças. Eu me sentia apaixonado. Poderia ficar horas ali observando, até que vi ela saindo para a rua e finge estar passando. Ela estava linda, me viu e deu aquele sorriso doce e disse: Eu fiquei pensando que eu nem perguntei seu nome, eu sou Alba. Prazer. Sou Vicente. O que a senhorita fará agora à noite? Ela sorriu, sabendo que aquilo era um convite para estar mais tempo com ela. Mudou a expressão para uma expressão descontente. Diz que aquela noite era a primeira noite depois de muito tempo sem ver sua irmã e que estava conhecendo seus sobrinhos. Mas que no dia seguinte ela ia até a pescaria bem cedo me ajudar com a montagem da barraca. Eu sorri. Não podia dizer não. Então apenas disse: Então, até amanhã, moça bonita. Até, rapaz formoso. Indo de volta até sua tribo, andando de costa me olhando e sorrindo. Nessa noite eu nem consegui ir festejar, nem dormir. Fui até a praia, fiquei por horas olhando o navio. Eu era filho de pais, trazidos no tráfico de escravos de Luanda. Nunca tinha me conectado com nada religioso. Eu tinha uma revolta com questões religiosas e não achava que a fé funcionava, pelo menos não para mim. Mas naquele dia eu agradeci a Mãe das Águas, a Mãe do Mar, por ter trazido aquele anjo divino para a minha vida.
Fui para casa só para me trocar e esperar para ver se ela ia mesmo bem cedo até a barraca. E eu nunca fui de montar a barraca tão cedo, mas naquele dia passou a ser assim. O sol não havia nem tocado o chão quando ela chegou. Ouvi de longe o barulho de suas pulseiras que enchiam os 2 braços dela. Ela tinha um andar leve e suaves movimentos. Chegou falando alto, brincando, rodopiando e cantando. Aquele bom humor, logo pela manhã, terminou de flechar o coração do nego. Pronta para aprender a ser pescadora, porque boa marinheira eu já sou. Como passou a noite? Pensando em você. Que coincidência, eu também. Montamos juntos a barraca e passamos metade do dia juntos. Ela já sabia limpar bem os peixes. Foi retirando os peixes do barril, fazendo humor com o cheiro, brincando e sorrindo. Aquilo era divino, e eu sabia que eu queria aquele humor perto de mim todos os dias. Passamos o dia juntos. Ao cair de tarde, ela tentava pescar, no que ela era péssima, mas valia cada graça que ela fazia com seus próprios erros de péssima pescadora. Foram assim 7 dias. Por 2 dias ela ficou sumida. Nem quando eu ia perto do povoado cigano, eu a via. Até que ela apareceu, nessas horas em que o sol nem tinha tocado o chão, veio um pouco mais baixo astral, eu senti. Estava no olhar, na expressão, no jeito de andar, que agora era mais duro e melancólico, mas ainda assim fez piadas com a bagunça deixada por pescadores noturnos. Ela veio em minha direção e me deu um beijo, leve, doce e suave. Depois me olhou com olhos marejados, ainda iluminados pela lua cheia que se despedia no céu. Eu apenas agarrei aquela cintura e retribuí o beijo com todo o amor e sentimento que eu sentia. Nesse dia passamos o dia juntos, e à noite ela não se foi, ficamos na praia. Passeamos e no fim ela foi para minha casa. Eu morava só. Papai e mamãe já tinham ido para o mundo espiritual. Era uma pequena casa no morro. Passamos horas de amor e adormecemos. Ela acordou no dia seguinte sorrindo e vibrante. Ela estava linda, cabelos despenteados, um corpo de mulher da natureza. Eu brinquei e disse que ela poderia ficar ali todos os dias que ela vivesse. Ela fez uma expressão triste e pensativa. Por uns minutos, os pensamentos dela foram longe. Aconteceu alguma coisa? Foi algo que eu disse? Na minha cultura não nos casamos por amor. São negócios e tradições a serem mantidas como uma forma de resistência cultural do meu povo. Eu nunca acreditei que eu pudesse conhecer o amor, porque eu já tinha comigo que me casaria pela causa ancestral do meu povo. Mas quando tive ao descer do navio, eu senti algo que eu sabia que era como essas histórias bonitas que se ouvem por aí de amor. Eu já ouvi histórias assim, e sei que estou vivendo uma com você. Eu sinto tudo, meu coração, minha pele e minhas emoções são suas. Mas eu vim aqui para conhecer o irmão do marido da minha irmã, no qual meu pai me disse que vou me casar. Aquilo foi uma facada em meu coração. Eu engoli o choro, mas acho que não soube disfarçar decentemente, e ela viu. Isso dói, né? O amor dói. Dói somente se deixarmos doer. Ela se levantou, se vestindo e se arrumando e disse: Talvez você tenha razão, querido Vicente. Preciso ir, mas não é esse o meu real desejo. O que eu poderia falar? Fiquei olhando ela se arrumar, me beijar enquanto eu também me arrumava, e fomos até lá próximo à vila onde a caravana dela estava. O pai dela estava lá, com uma expressão horrível, do qual não consigo descrever. Pegou ela pelo braço sem uma palavra e a colocou para dentro. Eu, sem reação, fiquei olhando assustado, e ele me disse: Menino, não quero você mais perto dela, ela já tem um destino traçado. Agradeço se manter distanciado. Eu não soube falar nada. Me acovardei diante de um homem mais velho. Eu não sabia desrespeitar os mais velhos. Era uma lição da minha ancestralidade. Fui para casa e nesse dia eu não trabalhei nem pesquei, eu fui beber.
e bebi o dia inteiro. Eu bebia, e era como o doce do beijo dela, seguido do amargo da separação que eu estava sentindo. Ela sumiu por 3 dias. Eu já estava bem ruim por dentro. Sentia falta daquele raio de sol que iluminava os recônditos da minha alma. Até que, enquanto o sol ia embora e a escuridão da noite ameaçava chegar, eu escutei as pulseiras e só de ouvir eu sorri. Lá vinha ela, leve e faceira, fazendo suas graças, me abraçou apertado e ficamos abraçados assim por um tempo razoável. Ela disse que tinha um plano e sorriu, fazendo cara de mistério. Eu olhei curioso, perguntei se ela ia fugir comigo em tom de brincadeira. A expressão dela foi de brincalhona a surpresa. Como você sabe? Que é isso mesmo. Então eu fiquei surpreso, porque eu havia pensado nisso, mas naquele momento eu disse brincando. Ficamos nos olhando surpresos e com expressões de amor e alegria. Eu disse: Você tem certeza disso? Mais do que todas as certezas que eu já tive no mundo, né? E no episódio a seguir, vamos saber mais como esse amor com gosto do mar e alegria cigana se desenrolam. Saravá para quem é do Saravá. Deus abençoe a todos.